A morte de Cristo na cruz, de fato, nos trouxe perdão dos nossos pecados. Cristo foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, Cordeiro perfeito, 100% homem, 100% Deus. Sem o seu sacrifício na cruz, nós não poderíamos nos reconciliar ao Pai. Mas o seu plano de salvação não termina aí. Existe ainda uma parte que foi extremamente importante para que o seu plano de salvação, o plano de salvação de Deus, continuasse, que foi a ressurreição de Cristo. Cristo se deixou morrer, se entregou para morrer, não necessitava, não precisava, ele era Deus, mas ele fez isso por amor a mim e a você, para nos tirar os pecados, para nos limpar os pecados. E assim nos reconciliando com Deus, mas na sequência ele ressuscitou, vencendo a morte, nos garantindo, além dessa reconciliação, nos garantindo que pudéssemos voltar a conviver com o Pai, para ter com Ele vida eterna. A morte de Cristo representa uma vitória sobre tudo aquilo que os homens tentaram fazer, ressurreição, né? A ressurreição de Cristo representa uma vitória sobre tudo aquilo que os homens intentaram fazer. Mataram Cristo, mas ele venceu a morte. Ele ressuscitou. É uma grande vitória e é uma grande grande motivador do cristianismo. Ter um bom exemplo de vida, né, não precisa ser necessariamente uma religião, né, mas Cristo é muito mais do que um exemplo de vida. Ele é aquele que morreu por nós numa cruz para limpar os nossos pecados, para nos reconciliar com Deus e assim nos dar vida eterna, e vida eterna em abundância. Um dos textos que falam, todos os 4 evangelhos falam da ressurreição de Cristo, mas o texto que o nosso comentarista aqui selecionou como texto áureo está em Marcos 16, de 1 a 11. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo dela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Aqui o texto mostra aquela cena ali, no motivo do momento da ressurreição, né? Na ressurreição dos mortos. Essa ressurreição é triunfo, essa ressurreição é vitória e mostra a supremacia de Cristo sobre a morte. 1 Coríntios 15, de 20 a 23, Paulo está falando sobre isso, sobre a supremacia de Cristo sobre a morte. 1 Coríntios 15, de 20 a 23, diz assim: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda.
Então, Paulo está falando aqui da ressurreição e está falando que nós seremos ressurretos porque Cristo ressuscitou. Ele é que trouxe para nós a possibilidade de ressuscitar e ter uma vida eterna com Deus. Olha que maravilha! Como Deus é bom! Vida eterna com Deus. Os 4 evangelhos testemunham da ressurreição de Cristo. Você pode ler esse texto de Marcos que eu li, de 1 a 16, de 1 a 11, né? Marcos 16, de 1 a 11, ou até um 13, um pouquinho mais. Em Mateus 28, de 1 a 10, Lucas 24, de 1 a 12 e João 20, de 1 a 20, 1 a 10. A gente sabe que os evangelhos né, os 4 evangelhos, têm abordagens diferentes, redações diferentes e buscam ideias um pouquinho diferentes. Um apresenta foco na genealogia de Cristo, outro apresenta foco nas ações, como de Marcos, um evangelho muito dinâmico. João apresenta a divindade de Cristo como mais importante, mas todos os 4, né, falam da ressurreição. Todos falam da morte no Calvário e todos falam da ressurreição. Essa parte é muito importante para o cristianismo. Se Cristo tivesse morrido, nós não teríamos muito por que acreditar em alguém que simplesmente morreu, né? Os apóstolos foram testemunhas oculares, aqueles que estiveram com Cristo, aqueles que viveram com Cristo por bastante tempo, foram testemunhas oculares da sua ressurreição. Jesus venceu e está vivo à destra de Deus. A Ele toda reverência, adoração, honra e glória e louvor, porque Ele é plenamente merecedor, porque Ele venceu a morte e com isso nos deu vida eterna com Deus. Essa ressurreição de que falamos não é uma ressurreição, ele apareceu em espírito depois que morreu. Não, é uma ressurreição material, ressurreição corpórea. Quer dizer que nós vamos ter uma ressurreição corpórea? Não, teremos uma ressurreição no corpo glorificado. Não sabemos muito bem o que é isso, mas sabemos que é um corpo com glória, glorificado. É um corpo que vai ser digno de estar na presença de Deus, de estar com Deus. E viveremos com Deus eternamente, como Ele nos prometeu. Então, essa ressurreição de Cristo, naquele tempo foi sim corpórea, e depois Ele subiu aos céus, como Enoque foi arrebatado e Elias foi arrebatado, mas Jesus subiu aos céus e de lá está à destra do Pai, está vivo e Ele pode nos ouvir, justamente porque está vivo. Em Mateus 28, relata ali nos primeiros versículos, como eu falei, 28 de 1 a 10, relata um outro relato, né, das mulheres indo ver o sepulcro e constatando que Jesus não estava lá. E Mateus 28, de 1 a 10, deixa eu ler aqui os primeiros versículos. No findar do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, e chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, anunciar aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. E como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar aos meus irmãos
que se dirijam a Galileia e lá me verão. Bom, a narrativa de Marcos, um pouquinho diferente, ela fala que depois que as mulheres viram, elas fugiram dali, aterrorizadas, e não falaram nada para ninguém. Né? E depois Marcos diz que Jesus aparece a Maria Madalena e aí sim elas vão avisar. A narrativa de Mateus não deixa essa evidência temporal muito bem organizada. Só diz que elas viram o sepulcro vazio e saíram para cumprir a ordem ali que o anjo havia dito, que era para não ter mais, porque sei que buscar Jesus que foi crucificado, ele não está aqui, vinde ver onde jazia, e depois depressa, versículo 7, Mateus 28, 7, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Então, aqui diz que elas saíram apressadamente, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciá-lo aos seus discípulos, e no meio do caminho Jesus teria vindo a elas. Então, um pouquinho diferente, uma narrativa, uma perspectiva da outra, mas as mulheres logo depois saíram alegremente para anunciar a Cristo. A elas foi dada a honra de falar sobre a ressurreição. Depois, um outro momento interessante, em João 20, 27, é quando Jesus encontra com Tomé e fala para ele aqui, põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos, estenda também a sua mão e ponha ao meu lado. Porque Jesus disse, Tomé disse, que só acreditaria se visse, se colocasse o dedo na ferida para saber que ele havia ressuscitado. E qual não é a surpresa quando vemos que Cristo deixou ele fazer exatamente isso, né? Verificar e olhar ali em loco como se diz, as feridas. Em Atos 10, 40 e 41, está Pedro pregando na casa de Cornélio e ele fala no seu sermão, e nós o vimos ressurreto. Que grande alegria aparecer aos apóstolos, que grande alegria os apóstolos tiveram, né? E quando Jesus as viu, comenta aqui também o nosso escritor, alegrem-se, fiquem contentes, porque a ressurreição era motivo de alegria, não só porque Jesus voltou a viver, mas porque com ela, com a ressurreição, Jesus trazia a vida eterna, a consumação do seu plano de salvação. Interessante, foi concedido aos anjos o privilégio de testemunhar a ressurreição, não aos homens, só aos anjos. Diz que os soldados que guardavam lá a pedra, né, desmaiaram, ficaram quase como que mortos. E a vitória de Cristo sobre a morte, ela é grandiosa, ela é sensacional. E ela é que nos dá esperança de vida eterna. Essa é a lição número 13 da revista Palavra e Vida, edição número 75. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense. Está disponível em batistasfluminense.org.br, endereço da internet. Você pode acessar lá e baixar esta revista, né? Tá lá palavravida.batistas.org.br, se eu não me engano. E ela existe uma versão em PDF em que você pode acompanhar as lições aqui conosco. Baixe lá, estude, venha acompanhar conosco. O tema dessa lição é a grande vitória, falando da ressurreição de Cristo, que foi a grande vitória de Cristo sobre a morte. E foi escrita pelo pastor Vanderlei Batista Marins. E é a 13ª lição, ou seja, a última lição dessa série de estudos. Bom, a vitória, né, a grande vitória de Cristo foi, como o primeiro tópico nos diz, identificada pelo sepulcro vazio, né? Essa é, como já comecei a citar, uma marcante diferença entre o cristianismo e outras religiões. O fundador do cristianismo, Cristo, não está mais entre nós. Não porque morreu. Sim, ele morreu, mas ressuscitou. O seu corpo não pode ser achado, ele não foi sepultado em lugar algum. Seus restos mortais não estão aqui, porque subiram aos céus com o Pai. E essa
é uma grande diferença. Essa é a esperança que Jesus nos dá. Jesus nos dá uma esperança, uma expectativa de vida eterna, de estar eternamente com Ele. Por quê? Porque Ele ressuscitou. O sepulcro vazio é a prova, uma das provas da ressurreição de Cristo. Mas você pode dizer, roubaram o corpo de Cristo. Mas ele apareceu vivo. E apareceu vivo aos apóstolos, às mulheres que foram ao sepulcro para fazer o que era normal, o que era comum na tradição, né? A pessoa morreu, então Jesus morreu perto do sábado, e aí não podia fazer nada porque não podia trabalhar, né? O Shabá era sagrado. Então colocaram, antes do Shabá começar, que era 6 horas de sexta-feira, colocaram Jesus no sepulcro, e aí não podiam fazer mais nada. E aí, domingo pela manhã, passado o Shabá, as mulheres foram comprar aromas para embalsamar e perfumar o corpo de Cristo, como era costume daquela época, né? De ajeitar ali. Aliás, na nossa época também é assim, né? Uma pessoa morre e ela é colocada ali na urna funerária, no caixão, ela é enfeitada com flores. Se tiver com uma cor ruim, às vezes, em alguns casos, faça uma maquiagem ali para que a cor fique melhor, para que fique um aspecto melhor. E a gente tem esse costume, não tem jeito. É do ser humano querer apresentar a pessoa mesmo que morta de uma forma menos desagradável. Mais agradável é ruim de falar, mas menos desagradável. Então se limpa-se o sangue, esconde-se as maiores feridas, de tal maneira que a pessoa fique mais agradável. As mulheres foram lá para perfumar o corpo de Jesus. O problema, a situação é que quando elas chegaram lá e já iam comentando sobre quem iria abrir a pedra, que era muito pesada, não teria como fazer, chegando lá, encontraram o túmulo vazio. E o sepulcro vazio não foi porque Jesus foi roubado, porque o corpo de Jesus foi roubado. Não foi por isso. Jesus ressuscitou. Romanos 1,4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo aos Romanos está aqui dando testemunha disso, né? O sepulcro vazio testifica o triunfo de Jesus sobre a morte, testifica o cumprimento das Escrituras, declara ser substancial a nossa fé e que a morte foi tragada na vitória, né? Os méritos de Cristo nos conduziram a isso. Cristo tem o mérito de ter vencido a morte. E ele só venceu porque ele era Deus. E com isso, ele nos trouxe a salvação. Veja que a situação ali era um pouco estranha, porque Jesus foi crucificado depois de ter sido julgado pelo Sinédrio, ter sido julgado, como era pena de morte, eu já tinha dito isso no vídeo anterior, né? Como pena de morte era só o Império Romano que condenava, então ele foi levado a um tribunal romano, que acabou acatando ali a situação. Pilatos tentou livrar Jesus, mas a população enfurecida queria que crucificasse Jesus e soltasse Barrabás, e ele cedeu, deixou que isso acontecesse, né? E então havia toda uma agitação política, uma agitação ali. Os judeus achavam que Jesus vinha como rei, como Messias, né? E como rei Messias ele viria para retomar Israel do Império Romano. Então havia várias preocupações. Podia ter tumulto, podia ter agitação, né? E quando tem previsão de tumulto e agitação, as autoridades policiais colocam ali uma tropa na rua para fazer frente a uma possível agitação. Então colocaram soldados à porta do sepulcro. As autoridades religiosas tinham medo que judeus roubassem o corpo de Cristo e dissessem que ele ressuscitou, né? Então conseguiram soldados romanos para ficar ali. E Mateus 27, de 62 a 66, fala disso, né? E o testemunho das mulheres aconteceu então logo
pela manhã, né? Elas é que testemunharam e quando chegaram lá, a pedra havia sido removida. Está lá em Mateus 28:2, Marcos 16:3, Lucas 24:2. Em Marcos 16:5, indica a presença de um jovem vestindo roupa comprida e branca. Em Lucas 24:4, menciona a presença de 2 varões com vestes resplandecentes. Em João 21, né, viu a pedra tirada do sepulcro. Não fala dos anjos que estariam ali. Mas todos eles evidenciam que o corpo de Cristo não estava lá. E que os anjos, 2 deles, evidenciam que haviam anjos ali, ou varões com vestes resplandecentes, que diziam que Jesus não estava lá porque ressuscitou. Jesus ressuscitou por intervenção divina. Ele era Deus, era homem, né? O Pai o ressuscitou para que vencesse a morte, né? É uma ação sobrenatural de Deus. Mas milagres são ações sobrenaturais de Deus mesmo. Um milagre ocorre quando Deus quer fazer algo sobrenatural e ele vai lá e faz, né? E a ressurreição mostra a autoridade de Cristo, né? A autoridade e o comando de Cristo sobre toda a natureza. Claro que a gente tinha visto isso já com Jesus ainda vivo, no barco com os seus discípulos, no mar da Galileia, a tempestade comendo solta, ele dormindo, até que os seus discípulos o acordaram. Calma aí, vocês não têm fé, né? Calma vento, acalma a tempestade e vocês não têm fé, né? Ele já tinha essa autoridade, a grande pescaria lá, né? Ele tinha autoridade para fazer isso e fez algumas vezes. Mas o sepulcro vazio indica que ele tinha também autoridade sobre a morte, né? Ele sendo glorificado, recobrando a glória de que abriu mão para estar entre nós. Ele, fazendo-se homem, ele abriu mão da sua glória de Deus, né? E o resultado dessa equação, o resultado dessa situação toda é que o nosso Salvador está vivo e por isso podemos contar com ele para a nossa vida eterna, ok? O segundo tópico da nossa lição fala que esta grande vitória foi marcada por uma dualidade de medo e contentamento. Mateus 28:8 relata aqui: e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Elas estavam tomadas de medo e alegria. Você já sentiu uma situação assim, em que você tivesse com medo e alegria ao mesmo tempo? Medo porque a situação ali parece ser complicada demais, né? Eu estou me arriscando aqui, a coisa não está muito boa, pode ser que aconteça alguma coisa. Mas alegria porque Deus está agindo e revelando e fazendo a sua obra naquele lugar e naquele momento. Elas estavam assim. Elas estavam sobressaltados, perplexos, cheios de interrogação, né? Porque viram que o corpo de Cristo não estava lá. É aquela famosa cara de ué, mas o corpo dele estava aqui, né? E aí viram 2 figuras diferentes, não comuns para aquela terra, para aquele momento, nem para hoje, né? 2 pessoas com vestes resplandecentes a gente não costuma ver por aí. Bom, mas viram os anjos e aqueles anjos lhes anunciaram tudo quanto havia acontecido. A questão do medo aqui, ela é facilmente compreensível de todo o ambiente em que se envolvia o que aconteceu e culminou no sacrifício de Cristo, né? Cristo, ele foi morto por plano de Deus, é evidente, mas de um ponto de vista humano, por assim dizer, histórico, por assim dizer, Cristo foi morto porque desafiou
os principais sacerdotes, a liderança religiosa. E qualquer um que falasse contra a religião, contra a liderança religiosa naquele momento, podia ser julgado e apedrejado, chamado de blasfemador e coisas dessa natureza. Até parece umas histórias que a gente vê por aí, mas se alguém colocasse nessas pessoas um título de blasfemador, eles estariam arriscados à morte. Então, se Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, a outra que foi ao sepulcro, sai falando que Jesus ressuscitou e o seu corpo não está lá, poderiam ser presas, poderiam ser apedrejadas, poderiam ser executadas. Então isso enchia elas também de muito medo. Talvez no primeiro momento até tivessem um pouco de descrédito de Jesus ter ressuscitado. Talvez a primeira coisa que apareceu, pintou na cabeça delas ali, foi que roubaram o corpo de Cristo. E olha só, a confusão toda, agora roubaram o corpo de Cristo, né? Como pode ser isso? Não sei, mas havia um perigo por conta de toda a efervescência. O nosso autor usa essa palavra. Efervescência é sobre o que acontecera a Jesus. E aquilo ali estava bem nítido. Todo mundo estava sabendo daquela história. Naquela época não havia internet, não havia WhatsApp, não havia jornal escrito, jornal falado, televisionado, não havia imprensa, mas todo mundo estava sabendo que uma pessoa chamada Jesus, dito Cristo, foi crucificado numa cruz. Crucificado numa cruz é redundante, né? Fora crucificado com a acusação de ser blasfemador e dizer que era rei dos judeus. Essa era a acusação que estava lá em cima na cruz. Então todo mundo sabia. Como todo mundo sabia, os dois ali que seguiam pelo caminho de Emaús, né, saíam conversando, né, sobre tudo o que havia acontecido naquele final de semana em Jerusalém. Bom, veja que era uma festa, então o povo se ajuntou de todas as partes do território para celebrar a festa, que era a festa da Páscoa, né? Aí Jesus é julgado, é crucificado, bem próximo da Páscoa, aí tem a Páscoa. O povo está ali naquele burburinho todo. Olha só o que aconteceu, mataram aquele cara lá, aquele cara foi crucificado. Porque ele estava pregando isso, estava pregando aquilo. Então o fato virou notoriamente conhecido de todo o povo. Os discípulos no caminho de Emaús vinham comentando sobre isso. Inclusive, eles eram discípulos de Cristo, mas não perceberam a presença de Cristo que os acompanhava, né? E aí as mulheres, quando viram Jesus depois de saírem do sepulcro, que estavam ainda naquela tensão, naquele nervosismo, naquele medo, encontraram com Cristo ressurreto. E Mateus 28:9 diz pra gente que eis que veio ao encontro delas e disse salve, e elas, aproximando-se dele, abraçaram-lhes os pés e o adoraram. Eles se jogaram aos pés de Cristo para o adorar, ok? Então, grande alegria. Se começou por um temor, se começou por um medo, se começou por um medo de que desse tudo errado e que algo acontecesse com elas, agora elas estão felizes, alegres e satisfeitas porque Cristo estava ali com elas e elas o reconheceram, né? As reações da presença divina. Os guardas, o que aconteceu? Lá em Mateus 28, de 1 a 10. Versículo 4 diz que os guardas pareciam como mortos, e os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Em outras palavras, desmaiaram, né? Um guarda, um soldado desmaiar de medo, que coisa desmoralizante. As mulheres foram consoladas, animadas pela contundente verdade. Jesus vence a morte. Venha conferir, olha só, versículo 6. O sepulcro está vazio. Olha aqui, entra aqui. Olha para ver como é que está aqui. Era aqui que Jesus estava e está vazio. Essa é
a alegria com que as mulheres recebem esta informação. E aí elas recebem a ordem, no versículo 7, quando encontram Jesus, né? Ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dentre os mortos e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. E como vos digo, isso aí na realidade os anjos falando, e elas encontram Jesus, e no versículo 10, não temais, ide avisar aos meus irmãos, que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Então Jesus, ele dá aquela incumbência às mulheres. Sabe que as mulheres naquela época não tinham a mesma credibilidade no falar, não tinha a mesma proeminência que tem hoje com toda essa onda de igualdade, toda essa cultura, né, de igualar a mulher ao homem, que temos nossa sociedade. Naquela época a sociedade não era assim e as mulheres eram marginalizadas, né? Mas Jesus apareceu primeiro a elas e pediu que elas contassem. E olha, elas não contavam sobre algo que ouviram dizer. Quando eu falo assim, eu ouvi dizer que isto aconteceu, eu estou fofocando. Na verdade, isso tudo é uma fofoca. Eu ouvi dizer que Jesus ressuscitou. Elas não, elas viram o sepulcro vazio. Elas estavam falando daquilo que elas sabiam, daquilo que elas viram, né? Mateus 28:9, como disse, elas aproximando-se abraçaram os pés dele e o adoraram. João 20:27, quando ele chega para Tomé, né? Tomé que disse que só acreditava se colocasse o dedo ali na mão de Jesus, do lado, para ver a ferida. E Jesus chega para Tomé e fala assim, ó, põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha do meu lado. João 20:27. Jesus não estava recriminando Tomé, não. Tomé era cético. Talvez ele era prático. Talvez ele fosse pragmático, talvez ele quisesse a comprovação material para que ele acreditasse. Isso não é um grande defeito, não, sabe? A gente pode ser assim, a gente precisa ter fé, mas se a gente precisa que Deus mostre pra gente, prove pra gente alguma coisa, a gente pode pedir a Ele que Ele dá. Ele dá provas do seu amor, provas da vida, prova de estar conosco e de estar nos acompanhando no nosso dia a dia, nossa atividade. Você pode pedir uma prova a Ele, que Ele com certeza vai dar esta prova. Eu lembro da história de Gideão, quando Deus mandou ele guerrear contra um povo e ele ficou meio assim, aí ele botou uma lã, um monte de lã do lado de fora da tenda, assim, ó, se é isso mesmo, então me faz o favor, que a lã esteja molhada de orvalho e a terra seca. E no dia seguinte ele chegou, a terra estava seca e a lã estava ensopada. E aí ele virou e falou para Deus, não se irrita não, Senhor, me ajuda aí, vai. Faz o contrário agora molha o chão e deixa a lã seca. E ele fez, e Deus de novo provou e comprovou aquilo que ele estava falando para Gideão. Então, se você tem dúvidas de Deus falando ao seu coração, você pode pedir a Ele, com coisas simples, coloque isso tranquilamente em sinais ao seu coração. Bom, a ressurreição de Cristo significou vitória sobre a morte. A morte perdeu o seu poder, né? Veja, as mulheres estavam com medo, temor e alegria. Temor, no contexto bíblico, é um pouco mais do que medo, um pouco mais do que receio. É um reconhecimento, é um respeito, é manifestação da obediência ao Senhor e a disposição em cumprir com os seus preceitos e vontades, né? Deus é fiel,
E a gente precisa zelar pela pureza espiritual, né? A gente tem que buscar a santidade. Nós temos que buscar o aprimoramento do nosso comportamento. Nós precisamos agir impulsionado pela palavra de Deus e motivado pelo seu amor. Não podemos mais agir impulsionado pelos costumes e sentimentos do velho homem. Agora somos novas criaturas. O medo e o contentamento, o medo e a alegria tomaram os corações daquelas mulheres. No entanto, a alegria venceu e elas conseguiram cumprir aquilo que Cristo havia mandado elas fazerem e pregar, ir e anunciar, aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. Se Jesus não ressuscitasse, não teria muito porquê a gente ser crente, não teria porquê a gente ser cristão, não faria sentido a nossa religião. Nossa religião é Cristo. 1 Coríntios 15, 13 e 14. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Não faz sentido crer num Deus que não ressuscitou a Cristo, mas Cristo ressuscitou, né? E isso nos dá tranquilidade e alegria para que preguemos o Evangelho, que vai ser o terceiro tópico da nossa lição, né? Aponta a grande vitória, aponta para o desafio da grande comissão e ascensão de Jesus, né? Jesus veio, pregou seu Evangelho, morreu numa cruz, derramou seu sangue por nós, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, através dele temos salvação e limpeza dos nossos pecados, e ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele nos deu uma missão, né? Temos que pregar tudo isso que aconteceu. São boas novas de salvação, porque o sacrifício de Cristo trouxe a mim e a você, e a todos quantos os que crerem, salvação. Mas, lá em Mateus 28, nos versículos 19 a 20, mostra Jesus indo aos céus. Depois eu vou ler em Atos, porque em Atos tem umas colocações diferentes, é a mesma narrativa, né? Mas narrado lá em Atos, no meio de uma pregação. E aqui Deus nos dá Jesus nos dá a grande comissão. Versículo 18 ainda fala Jesus, até 28 e 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora, ide, portanto, ide. Veja que os tempos verbais são imperativos. Ide, é para ir. Portanto, fazei discípulos de todas as nações. É para fazer discípulos de Jesus, discipular. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É para promover o batismo. Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ensinar. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus não veio aqui, pregou seu Evangelho, morreu por nós na cruz e ressuscitou para que tivéssemos uma igreja com uma comunidade bonita, bacana, de gente responsa, todo mundo brother do coração, que nos encontramos todo domingo para estar com uma companhia maravilhosa dos irmãos. Olha, a companhia é maravilhosa, são brothers, são do coração, né? Mas essa não é a missão. Jesus deixou uma missão, deixou uma tarefa. Eu vejo às vezes igrejas, nós queremos ser relevante na nossa sociedade, aí para fazer isso distribui cesta básica, faz aula de reforço, faz time de karatê, de judô, de não sei o que, e tenta se inserir no contexto da sociedade como uma boa opção de distração. Pode até fazer isso, mas essa não é a missão.
pode até fazer isso, mas essa não é a missão. A missão é ir, pregar o evangelho, batizar e ensinar. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Pode ser que em um determinado momento a gente precise de uma estratégia dessas para adentrar a uma sociedade. Eu entendo, é importante, faça. Mas esse não é o foco da igreja. O foco da igreja, e a igreja não pode perder o foco, é pregar o evangelho, pregar as boas novas de salvação. É ir, pregar, discipular, batizar e ensinar. É isso que Cristo deixou para nós como tarefa, né? Sem ressurreição, a vida não teria sentido, e o cristianismo também e a igreja não fariam o menor sentido. Essa missão não é um pedido. Jesus não está pedindo para ver se eu ou você queremos ou estamos afim de fazer essa missão. É uma ordem. Eu falei aqui, são verbos no tempo imperativo. Ide, batizai, ensinai, né? Fazer discípulos de todas as nações, ensinai, é para fazer, é para anunciar a salvação de Cristo Jesus, né? A preocupação de Jesus sempre foi essa, o seu plano de salvação, todo, desde ele vir até ele nascer, 100% homem, 100% Deus, morrer numa cruz, derramar seu sangue por nós e ressuscitar. E aí? E agora conta para todo mundo. Todo mundo precisa saber que Jesus ressuscitou e por isso temos vida eterna. Não faz sentido falar de ser cristão se a gente não prega o sacrifício e a ressurreição de Cristo, se a gente não prega o plano de salvação, se a gente não prega aquilo que Cristo fez para nos salvar. É isso que tem que ser o foco do nosso dia a dia. Jesus termina o seu ministério terreno com a sua ascensão. Atos 1, de 9 a 10, fala o finalzinho desta ascensão, né? E é interessante a gente ver como as pessoas estavam ali em Atos, qual era a situação, qual era a atitude deles, né? Atos 1, versículos 9 a 10, estamos aqui com provavelmente Lucas, no prólogo, escrevendo a Teófilo, e ele narra algumas coisas, e nessa narrativa ele fala aqui, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. E é interessante, e eu sempre vi essa frase com bastante curiosidade. Jesus havia vindo, as pessoas ficavam maravilhadas pelos discursos de Jesus, pelas suas curas, por tudo o que ele fazia. Aí ele morre numa cruz, o véu se rasga do alto e baixo, tem toda aquela manifestação sobrenatural. Aí Jesus ressuscita, está com seus discípulos um pouquinho, e depois ele vai para os céus. E aí os varões galileus ficam olhando para o céu, né? Eu fico imaginando a cara de: e agora? O que a gente faz? Acabou? É assim que vai acabar? Né? E aí precisou dos 2 varões de branco ali, provavelmente anjos, né? Que colocaram-se ao lado deles, né? 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e falaram assim: o que vocês estão olhando para o céu? O que vocês perderam lá? Né? Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Para que vocês estão olhando? Esse Jesus que foi
vai voltar do mesmo jeito que foi, né? E só faltou reforçar. Agora vai e faz aquilo que ele mandou. Ele não deu uma ordem, não deu uma tarefa, não disse o que era para fazer. Então agora cumpra, né? Cumpra a tarefa que Jesus deu. E a promessa é essa. A promessa é que Jesus voltará. Jesus voltará. A ascensão de Jesus foi visível e a sua volta também será visível. Cristo venceu a humilhação, o sofrimento, a dor, recobrou a sua glória, né? E o seu sacrifício foi aceito pelo Pai. Assim ele foi coroado como Rei dos Reis e encontra-se junto do Pai, exaltado por toda a eternidade. De vez em quando, somos nós que ficamos parados olhando para o céu, esperando as coisas acontecerem. Temos uma missão a cumprir, temos algo a fazer. Não precisa esperar ordem, não precisa esperar motivação, não precisa esperar que Deus fale o que eu devo fazer, como eu devo fazer. Vai e faz. Fale do sacrifício de Cristo da cruz. Fale da sua ressurreição. Fale da vida eterna. Pregue o Evangelho. Insta a tempo e a fora de tempo, não é assim? É o que devemos fazer, é o que precisamos fazer. Temos que pregar o Evangelho. É a missão, é obrigação, não é opção. É aquilo que nós temos que fazer. Para pensar e agir, a ressurreição foi o triunfo de Cristo sobre o pecado e sobre a morte. É a principal diferença entre o cristianismo e outras religiões. O nosso fundador, apesar de que Cristo não veio fundar o cristianismo, isso acabou acontecendo, este movimento, mas ele não está entre nós. O seu corpo não está aqui porque ele ressuscitou. E a ressurreição é o brado de alegria, né? Mistura de medo e de contentamento, mistura de medo e alegria, mistura de temor e alegria. Nós nos alegramos no Senhor, mas mantemos o nosso temor. E com a fé, a tranquilidade vence o temor e a alegria vence tudo isso. O Senhor não fica preso ao domínio da morte, por isso ele ressuscitou. A outra lição bem interessante, né? As mulheres foram escolhidas para olhar, para receber primeiramente Jesus, né? Elas foram escolhidas para dar a notícia de que Cristo ressuscitou. E as mulheres, como eu disse, elas eram discriminadas na época, né? Mulher não tinha uma palavra ativa naquela sociedade, mas foram elas que Deus escolheu para dar a notícia aos apóstolos. Sem ressurreição, não existiria cristianismo, igreja e salvação. Que salvação é essa que nem o próprio Salvador conseguiu vencer a morte? Não teria o menor sentido, mas Jesus venceu a morte. E a salvação faz todo o sentido. Vitória da ressurreição do Senhor foi identificada pelo sepulcro vazio. E ele subiu aos céus e deixou para nós a grande comissão. Será que nós temos, de fato, cumprido a missão de Cristo, a missão que Cristo nos deixou? É algo que a gente precisa refletir. A gente precisa analisar. Será que eu, Saulo, tenho cumprido a missão? Será que você tem cumprido a missão? Não me responda não. Pense aí nos seus botões, com os seus botões e resolva se você cumpriu ou se você tem cumprido ou não tem cumprido, se tem feito ou não tem feito a vontade de Deus. Bom, assim encerramos mais um trimestre. Esse é o 13º vídeo dessa revista de número 75. Né? Essa revista falou sobre Jesus, vida e obra. Né? E é um próximo trimestre, domingo que vem, um novo ano se iniciando e teremos novos desafios a aprender, novas coisas a aprender da palavra de Deus. Sempre que a gente lê um texto bíblico, nós conseguimos obter novos aprendizados, porque a palavra de Deus é rica e eficaz, ela é viva, rica e eficaz, e mais cortante do que a espada de dois gumes. Então, através da palavra de Deus, nós podemos aprender muito dele.
Que Deus nos ajude, continuando aqui pelo canal, as próximas lições, né? E que Deus nos abençoe a aprender cada vez mais da sua palavra. Eu confesso que cada vez que eu faço um vídeo desse, eu aprendo bastante da palavra de Deus, aprendo bastante da vontade de Deus. E eu espero que eles estejam sendo bênção na vida dos irmãos. Muito obrigado, fiquem com Deus, amém.